Durante décadas, a ideia de outros universos foi tratada como pura especulação filosófica, algo confortável demais para a ficção científica e distante demais da realidade científica. Mas houve momentos em que essa fronteira pareceu perigosamente próxima de ser atravessada. Momentos em que dados reais, coletados por telescópios e experimentos avançados, sugeriram que talvez nosso universo não esteja sozinho. Este é o relato de um desses momentos, o dia em que a ciência quase provou a existência de outro universo. Tudo começou com um mapa do céu. No início dos anos 2000, cientistas analisavam com extrema precisão a radiação cósmica de fundo, o eco térmico do Big Bang, que ainda preenche o universo. Essa radiação funciona como uma fotografia do cosmos primordial, revelando pequenas variações de temperatura que indicam como a matéria se distribuiu após o nascimento do universo. A expectativa era encontrar um padrão relativamente uniforme, pequenas flutuações aleatórias que seguissem modelos estatísticos previsíveis. Mas algo estranho apareceu nos dados. Uma região do espaço parecia anormalmente fria, muito mais fria do que qualquer modelo cosmológico conseguia explicar com facilidade. Essa área ficou conhecida como Cold Spot, ou mancha fria cósmica. No início, muitos acreditaram que se tratava de um erro de medição, uma falha nos instrumentos ou uma coincidência estatística rara. Porém, conforme novos satélites e análises independentes confirmaram o fenômeno, a comunidade científica começou a levar a anomalia mais a sério. Alguns pesquisadores levantaram uma hipótese ousada. E se essa região fosse uma cicatriz deixada por um contato entre universos? De acordo com certas teorias inflacionárias, o nosso universo pode ser apenas uma bolha em um oceano muito maior de realidades em expansão. Se duas dessas bolhas cósmicas se tocaram em algum momento do passado remoto, o impacto poderia deixar marcas detectáveis na radiação cósmica de fundo. A mancha fria poderia ser exatamente isso. Uma evidência indireta de que outro universo encostou no nosso. A ideia parecia absurda, mas matematicamente possível. Modelos teóricos começaram a ser construídos para prever como seria a assinatura de uma colisão entre universos. Ondas gravitacionais específicas, padrões geométricos incomuns e regiões de energia alterada poderiam indicar um encontro cósmico. Durante algum tempo, a excitação foi intensa. Artigos científicos foram publicados. Debates surgiram em conferências internacionais e manchetes começaram a aparecer em jornais populares, sugerindo que a ciência estava à beira de provar a existência do multiverso. Ao mesmo tempo, outro campo da física alimentava a mesma esperança. No grande colisor de hadrons, o LHC, físicos buscavam sinais de dimensões extras, possíveis portas para realidades paralelas. Algumas teorias previam que partículas poderiam desaparecer momentaneamente, escapando para universos vizinhos, antes de retornar. Experimentos foram realizados com energia crescente, tentando detectar padrões de energia ausente que não pudessem ser explicados pelas leis conhecidas da física. Por um breve período, certas medições levantaram suspeitas intrigantes. A imprensa científica começou a falar em um momento histórico iminente. Pela primeira vez, parecia possível que evidências concretas de outras realidades surgissem não apenas em equações abstratas, mas em dados observáveis. A narrativa ganhou força. Talvez estivéssemos prestes a provar que nosso universo é apenas um entre muitos. Documentários foram produzidos, palestras viralizaram, e a imaginação coletiva foi tomada pela ideia de que o multiverso estava prestes a deixar o campo da hipótese e entrar no domínio da evidência científica. Mas a ciência raramente avança de forma linear. À medida que mais dados eram coletados, explicações alternativas começaram a surgir. Alguns astrônomos sugeriram que a mancha fria poderia ser resultado de uma imensa região com menos galáxias do que o normal. Um supervásio cósmico capaz de alterar a energia da radiação que passa por ele. Outros argumentaram que as anomalias poderiam ser apenas flutuações estatísticas raras, mas ainda compatíveis com o modelo padrão da cosmologia. No LHC, sinais inicialmente misteriosos acabaram sendo reinterpretados como efeitos conhecidos da física de partículas.
O entusiasmo inicial começou a esfriar. O que parecia uma prova iminente voltou a ser uma possibilidade distante. A ciência não havia provado a existência de outro universo. Menos. Mas também não havia descartado completamente a ideia. A mancha fria continuou sendo uma anomalia intrigante. Um lembrete de que ainda existem aspectos do cosmos que não compreendemos totalmente. O LHC continuou explorando limites energéticos cada vez mais altos, mantendo aberta a possibilidade de descobertas inesperadas. Esse episódio revelou algo importante sobre a natureza da ciência. O progresso não acontece por certezas absolutas, mas por aproximações sucessivas. Hipóteses ousadas surgem, são testadas, questionadas, refinadas ou descartadas. O fato de a ciência quase ter provado algo tão extraordinário quanto a existência de outro universo mostra até onde chegamos em nossa capacidade de investigar a realidade. Há apenas um século, sequer sabíamos que existiam outras galáxias além da nossa. Hoje, discutimos seriamente a possibilidade de múltiplos universos. A ideia do multiverso continua sendo uma das mais fascinantes e controversas da física moderna. Algumas versões surgem naturalmente da inflação cósmica, outras da mecânica quântica, outras ainda da teoria das cordas. Em todas elas, nosso universo deixa de ser único e passa a ser apenas uma variação entre inúmeras possibilidades. Cada decisão quântica, cada configuração de leis físicas, poderia gerar um novo mundo, com propriedades completamente diferentes. Se um dia encontrarmos evidências claras de outro universo, as consequências serão profundas. Nossa compreensão da realidade mudará radicalmente. Perguntas filosóficas antigas ganharão novos significados. O conceito de singularidade cósmica desaparecerá, substituído por uma visão mais ampla, onde a existência é apenas uma entre infinitas variações possíveis. A própria noção de destino, acaso e identidade poderá ser redefinida. Mesmo sem uma prova definitiva, a busca continua. Novos telescópios analisam a radiação cósmica com precisão crescente. Detectores de ondas gravitacionais procuram sinais de eventos primordiais que possam indicar colisões entre universos. Experimentos quânticos investigam a possibilidade de múltiplas realidades coexistirem em níveis fundamentais da matéria. Cada nova descoberta nos aproxima um pouco mais da resposta, mesmo que essa resposta continue distante. Talvez nunca consigamos atravessar para outro universo. Talvez jamais possamos interagir diretamente com outras realidades. Mas a simples possibilidade já transforma nossa visão do cosmos. Em vez de um universo solitário, podemos viver em um oceano infinito de mundos, cada um com suas próprias leis, histórias e destinos. Nosso universo pode ser apenas uma pequena bolha em uma estrutura muito maior e mais complexa do que conseguimos imaginar. E assim chegamos à pergunta final. O dia em que a ciência quase provou a existência de outro universo realmente existiu? Ou foi apenas um momento de entusiasmo coletivo diante de dados ambíguos? Talvez tenha sido ambos. Um lembrete de que estamos cada vez mais próximos de compreender a estrutura mais profunda da realidade, mas também de que a verdade científica exige paciência, rigor e humildade. Enquanto observamos o céu, analisamos partículas e exploramos as fronteiras do conhecimento. Permanecemos em uma posição única. Somos a única parte conhecida do universo capaz de questionar a própria existência. Se outros universos realmente existem, talvez também existam outras consciências fazendo as mesmas perguntas. E se algum dia encontrarmos provas definitivas, o impacto será maior do que qualquer descoberta anterior. Até lá, continuamos explorando, medindo, calculando e imaginando. Porque cada anomalia, cada dado estranho, cada experimento inesperado pode ser o início do próximo momento em que a ciência chegará perigosamente perto de provar que não estamos sozinhos, não apenas entre as estrelas, mas entre universos inteiros.